Talvez você tenha a curiosidade de saber como que funciona o trabalho aqui na Itália, as faixas salariais, né? Quanto que efetivamente ganha trabalhando aqui. Então você que é descendente, que tem o interesse, o desejo de vir morar aqui na Itália um dia, ou até mesmo você que possui afinidade com a Itália, você vai ficar por dentro dessas informações. É o que eu vou te contar no vídeo de hoje. O ponto de partida é que aqui na Itália não existe o salário mínimo, ok? Imposto pelo governo, assim como no Brasil, né? Porém, existe o quê? Existe categorias de trabalho, ok? E essa categoria, ela é praticamente regulamentada pelo CCNT, que é Contrato Coletivo Nacional dos Trabalhadores. Então, cada categoria, até anotei aqui, são praticamente 4 principais, ok? Comércio e serviços, tá? Alimentar, metalmecânica e construção. Tá? Então, a maioria das atividades se enquadra em dessas categorias, né? São as 4 principais categorias. E, diferentemente do Brasil, que no Brasil os cargos, né, correlacionados aí com as faixas salariais, existem muitos cargos, né? Aí tem, enfim, auxiliar, assistente, depois, enfim, tem a função júnior, pleno, sênior, tem uma estrutura muito inchada de cargos, né, no Brasil. E também de faixas salariais. Então, no Brasil começa a partir do salário mínimo e tem aí um leque muito grande de opções, né, de valores de salários diferentes. Aqui na Itália, assim como tudo, é mais equilibrado. Então, por exemplo, a faixa salarial bruta, né, hoje em dia nessas categorias, praticamente ela vai o quê? De 1.500, 1.400, 1.500 a 1.800 euros bruto que significa, né, líquido bruto. Aqui no caso significa lordo, bruto, neto, líquido, tá? Então, como assim, Marta? Quero dizer para você que hoje é difícil encontrar diversas pessoas com salários tão diferentes como no Brasil, que ganha 1.000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 e 20. Obviamente a gente já está falando de níveis gerenciais, né, de diretoria, superintendentes, executivos, mas mesmo assim em diversos cargos, né? Isso a gente está falando relativamente a empregador, a cargos mesmo dentro de uma empresa, né? Níveis salariais. Nós estamos falando de empreendedorismo, de quanto se consegue ganhar trabalhando por conta e etc. Com relação a empreendedorismo, quanto se ganha com empreendedorismo, como funciona o empreendedorismo, eu estarei falando num vídeo separado e tá o link na descrição do vídeo. Assim como estarei falando de modo separado também a questão do imposto de renda, quanto se paga de imposto de renda sobre o ganho, sobre a renda, ok? Então, esses dois assuntos que são correlacionados, a gente fala de modo separado para não ficar muita confusão. E a grande diferença é exatamente essa com relação ao Brasil. O fato de ser assim, as estruturas mais enxutas, tá nas categorias, dentro das categorias, você começa com níveis, varia até 7 níveis, tem categoria que é 4 mais 7. Quanto mais qualificado é o profissional, no sentido qualificado, quanto mais experiência ele tem naquilo que ele faz, quanto mais tempo ele tem de casa, significa que ele estará no nível 1, né? Então começa determinada categoria com nível 7, 6, 5, né? Você pode muitas vezes entrar, dependendo do perfil, do que você vai fazer, já entrar no nível 5, no nível 4, enfim. E conforme vai passando o tempo, você vai aumentando um aumento, vamos dizer assim, salarial. Não é diferente em grandes empresas no Brasil também, dependendo
a cada 5 anos, 3 anos, né? Se dá um reajuste, um bônus, diferencia o salário de quem está muito tempo, às vezes, na empresa e de quem está entrando agora, até mesmo estando dentro do mesmo cargo, tá? Então, a grande diferença, na verdade, é o fato de ser esse salário, essa faixa salarial equilibrada. Então, hoje, Marta, mas você falou que é bruto, né? Vai reduzir o imposto de renda na fonte, como no Brasil, né? E as pessoas acabam tendo uma média salarial aqui líquida entre 1.000, 1.100, 1.300. Estou falando de a maioria, né? Uma grande parte da população, tá? 1.100, 1.200, 1.300, 1.500 euros, porque sempre tem um bônus, tem algum tipo de benefício família, enfim, algum bônus que a própria empresa dá e que isso aí vai sendo adicionado. Mas com relação ao salário, efetivamente, a média salarial, que é a grande população, né, pessoas que trabalham em empresas, enfim, que trabalham em indústria, operários, enfim, fábricas, a maioria ganha nessa faixa salarial. Lógico, depois se tiver hora extra e se tiver, repito, alguns outros benefícios, você pode conseguir chegar até seus 1.700 euros e etc. Tá? Mas isso a gente falando que você consegue tirar líquido, ok? Em determinadas situações, esse valor. Marta, e como que faz para viver? Como que faz para viver ganhando 1.500 euros na Itália? Consegue viver e eu vou te falar o porquê. Geralmente, dentro de uma família, quando é o casal que trabalha, e a grande maioria é assim, o que acontece? Vamos considerar que o marido ganha aproximadamente 1.500, a mulher ganha aproximadamente 1.500, são 3.000 euros, ou que seja 2.000 euros cada um, ou 1.200 cada um, não importa, tá? Você considerando que você vai ter uma renda familiar de 2.500 a 3, 4.000 euros, o poder de compra é realmente ressaltado aqui. Por quê? Aqui, quem vive aqui ganha em euro, vive em euro, né? Não tem que fazer conversão, mas é importante fazer uma comparação do poder de compra da moeda. Se todo mundo, não existe o salário mínimo, raciocina comigo, não existe o salário mínimo de R$ 1.000, de R$ 1.200, que seja, mas parte do pressuposto que a maioria das pessoas que trabalham acabam ganhando aí na faixa salarial líquido de 1.100, 1.200, 1.300 euros. E, gente, eu tô falando de um modo generalizado, né? Assim, não quer dizer que exista pessoas que não existam pessoas que ganham um pouco mais ou que ganham menos ou mais, enfim, tá? Então, para os brasileiros que moram aqui na Itália e possuem experiências particulares, não estou aqui dizendo que é 100% isso, tá? Até para não criar polêmica. Estou dizendo em base ao meu conhecimento, em base a tantos italianos que eu interajo, em base a familiares meus que vivem aqui, trabalham com busta paga, que significa com olerite, né? Então não estou falando de modo aleatório, em base a situações reais. Porém, cada situação é uma situação, se comparando aí no sentido de a Itália também é grande e eu estou na região no norte da Itália, eu sou na região do Vêneto, né? Então, assim, é mais direcionado para essa realidade que eu vivo aqui, tá bom? E o que eu quero dizer é o seguinte, bom, Marta, então complementando a linha de raciocínio, como que a pessoa consegue sobreviver ganhando aí 1.200, 1.500? Então, assim, se a pessoa é sozinha para se manter sozinha, também consegue. Se a pessoa ganha 1.200, 1.500 para manter uma família, é bem mais puxado. Agora, se é já o casal, como eu já mencionei, realmente existe esse poder de compra grande do euro, né? Então, não fazendo conversão, porém, porque a gente recebe, paga e gasta em euro, mas fazendo uma comparação do poder de compra. Então, se você colocar no carrinho hoje, vamos considerar o euro a cotação é 5. Vamos considerar uma média de 2.000 euros de ganho, tá? Uma renda familiar, ambos ganhando 2.000 euros. Eu tô sendo aqui já pessimista. Equivalente o quê? A 10.000 reais.
ok? Então, se a gente pegar um brasileiro que ganha 10 mil reais líquido e dar um carrinho para ele fazer compras do custo de vida, e um italiano 2 mil euros em conta líquido, né? Quem é que traz esse carrinho mais cheio? Quem é que consegue ter uma qualidade de vida melhor? Eu não tô falando 2 mil euros com 2 mil reais, porque aí não tem como comparar. Porque o que acontece? Se todo mundo aqui ganha na faixa de 1.200, 1.300, né, líquido, e aqui eu tô dando um exemplo, 2 mil euros para dois, para o casal, tá? Ou que seja 1.200 euros. Ah, eu sou sozinha, Marta, 1.200 euros, equivalente é como se fosse 6 mil reais, né? Então, fazendo essa comparação é importante. Quem vive no Brasil, que ganha 10 mil reais, e fala, bom, eu tenho que pagar a prestação de um carro, que geralmente quem ganha 10 mil reais tem um carrinho, né? Compra um carro, tem a prestação do carro. Quem ganha 10 mil reais ou paga um aluguel ou paga uma prestação de um imóvel. Se não tem um convênio médico na empresa, paga médico. Às vezes quer colocar a criança numa escola praticamente particular ou meio período. Enfim, quem ganha de 10 a 15 mil reais no Brasil acaba tendo acesso a essas opções para ter uma qualidade de vida melhor. Quem ganha aqui 2 mil euros, seja de modo individual, familiar ou três que seja, o que acontece? Acaba trazendo mais coisas para casa. Por quê? Primeiro que a escola, e a gente vai falar, e a gente fala em vídeo separado sobre a questão de escolas, educação aqui para crianças, etc. Mas já a gente considera que a escola que aqui se usa é pública, né? E uma excelente escola. Então, funciona o sistema escolar, a educação. Então, já você economiza com gasto escolar. Não paga-se convênio, a gente fala num vídeo separado sobre a questão também como funciona a parte sanitária, hospital, convênio, essas coisas na Itália. E aqui a assistência sanitária funciona. Então, você evita de pagar um convênio, você evita de pagar escola. Aí você vai financiar um carro, né? Mesmo que popular, simples, para o seu dia a dia, ou novo, ou seminovo, usado, você vai financiar um carro, porque precisa, todo mundo precisa. Porém, aqui a taxa de juros é muito expressivamente, exponencialmente menor que no Brasil. Isso significa que a prestação é muito menor, menos juros, menos prestação a ser paga. Então, a prestação do imóvel é a mesma coisa, e a gente fala num outro vídeo sobre questão de imóvel. E aí, quando você coloca, né, as coisas básicas no carrinho, que é pagar um aluguel, a prestação da casa, pagar a prestação do carro, a escola, a saúde e a compra no supermercado, aí quando você coloca isso, e isso já é mais barato porque tem facilidades do governo, de taxas e etc., automaticamente, com 2 mil euros, com 1.500 euros, você consegue colocar no carrinho mais coisa do que quem ganha 10 mil reais, equivalente a 10 mil reais, equivalente a 2 mil euros. Tá claro essa linha de raciocínio? Então, assim, não, lógico, eu tô aqui no dia a dia, não vou ficar lá fazendo conversão, mas como a maioria é muito tangível ganhar 2 mil euros, né? Já no Brasil, a grande população não ganha 10 mil reais. Às vezes, dois trabalhando para ganhar cada um 5 mil reais líquido em conta, né? É difícil. Você tem que ser um chefe de setor, um gerente de área, enfim, ter já um determinado cargo, trabalhar um determinado tempo em determinada empresa. Não é que a grande parte da população brasileira ganha 5, 10 mil reais, ok? Seja, repito, individual ou de forma ou casal. Então, veja bem, aqui você chegou aqui, né? Você está aqui legal, com a sua cidadania validada, ou está aqui de modo legal, enfim, com permesso de soggiorno, com visto, não importa. Você está aqui de forma legal e você vai trabalhar aqui,
Você não precisa ter uma escolaridade elevada, você não precisa, enfim, falar línguas, você não precisa determinada especialização. Eu quero dizer que se você for trabalhar numa fábrica, ok? E você estará dentro daquela fábrica em um determinado período, você pode ganhar 1.300 euros. Você, a mulher numa fábrica e o marido noutra fábrica, e ganha 2.600 euros, quase 3.000 euros, equivalente quase a 15 mil reais. No Brasil é diferente isso. Então não temos o ponto de partida de um salário mínimo pré-estabelecido, mas tem um contrato coletivo por categorias e hoje a faixa salarial das pessoas gira em torno disso, tá? Então, assim, com relação aqui a emprego, né? Como que eu posso dizer? Quanto se ganha na Itália trabalhando com emprego dentro dessas categorias? Essa aí é a média. Tá bom? Que mais que eu tenho aqui de realidade para falar para vocês? Vocês podem estar verificando na descrição do vídeo com relação ao imposto de renda e com relação à questão de como que é aqui empreender, buscar alternativas em comparação ao Brasil, tá? Agora, arrumar emprego especificamente aqui, Marta, é difícil? Aí a gente volta, né, pro ponto. Emprego é uma coisa, trabalho outra, né? Se você quer encontrar algo dentro da tua área de especialização, lógico, você vai participar de um mercado, concorrer num mercado com demais profissionais capacitados, assim como no Brasil, né? Então, se você vai se candidatar para uma vaga específica, ok? Você é especialista em informática, você é especialista em recursos humanos, você é especialista em determinada coisa, é lógico que você vai ter que ter um currículo, né, que tenha toda aquela experiência, que você coloque ali toda a tua capacidade para que seja, entre dentro de uma linha de competitividade com demais profissionais. E aí na contratação, simplesmente você vai ver também, atenção, hein? Você vai ver também que não tem um disparate de renda e de ganho, até mesmo para profissões qualificadas. Então aqui eu conheço um jovem que tem o quê? 30 anos aproximadamente, trabalha 3 anos como engenheiro na parte civil, lá especificamente para pontes, trabalhos públicos, e ele ganha aproximadamente quase nem 2.000 euros, né? Assim como conheço outra pessoa que é um operário, que trabalha, é um técnico específico profissional, que faz máquinas para filtros d'água industrial, ok? Algo específico, mas ele trabalha dentro de uma fábrica. Então nós temos um operário e temos um engenheiro, né? Ambos são qualificados e os dois ganham praticamente a mesma coisa. Ok? Então, assim, o nível salarial, ponto de partida aqui de mensagem que não tem aquela discrepância grande que tem no Brasil, ok? Então, é importante saber isso. Então, e uma questão importante com relação a trabalho aqui é a cultura. A cultura, né? No Brasil, como a nossa mão de obra, ela é mais econômica, ela é baixa, porque tem o salário mínimo, etc. E aqui a mão de obra é mais cara. Por que a mão de obra é mais cara? Se parte-se do pressuposto que todo mundo ganha, entre aspas, 1.000 euros, né? 1.000 euros neto, líquido, quer dizer que para a empresa acaba saindo o dobro, que tem impostos e tudo mais. Então, é normal muitas famílias com negócios próprios, quem tem um açougue, quem tem um bazar, quem tem um mercadinho, quem tem uma frutaria, enfim, muitos pequenos negócios, pequenas atividades, né, empresas familiares, que os próprios filhos, os familiares trabalham. Então, o que acontece? Evita-se de pagar mão de obra para terceiros, ou seja, salário para terceiros, e retém aquilo na família. Então, é normal
você vê muitas famílias muito bem economicamente, financeiramente, com casa, carro, propriedades, e que tem uma pequena atividade de sucesso, mas quem trabalha ali ajudando é o filho, a filha, o neto, a esposa. Então, pôr na mão na massa. Já no Brasil, não, é uma outra cultura. Então, se a gente tem uma atividade, um negóciozinho, a gente já quer. Imagina, muitas vezes você não quer ficar lá no balcão, você vai ficar ou no caixa e olhe lá se ficar, passa só de vez em quando, né? Então não existe muito essa cultura do brasileiro. O brasileiro está estudando, ele é qualificado, ele não quer fazer determinados tipos de serviço. E creio que seja de conhecimento de vocês que essa cultura ela é diferente não só na Itália como na Europa. Então você vê muitos universitários, você vê muita gente trabalhando em bar, trabalhando em pizzaria. E isso não é uma falta de uma desonra a ninguém, entendeu? Então no Brasil a pessoa não se sente confortável, falar, eu sou uma recepcionista, ou eu sou uma barista, eu sou, né? Trabalho com limpeza, passo roupa fora. Não, se você tem um mínimo de estudo, uma certa presença, como se comunicar, uma postura profissional, enfim, etc., um nível social, cultural e etc., você automaticamente se associa e busca alternativas melhores de trabalho, né? De cargos dentro de uma empresa. E aqui não necessariamente. Então eu vejo senhoras toda bem vestida, com joias, né? Que o marido às vezes tem uma fábrica, etc. Tá com super carro. E ela vai 2 vezes na semana passar roupa na casa de ciclano. As pessoas não têm vergonha. Então as pessoas estão bem vestidas, possuem recursos e oferecem serviço, enfim, ok? Então, isso é importante, isso é um divisor de águas com relação a culturas diferentes. Tá? Então, só mais um exemplo, e são nesses exemplos que a gente pega a realidade. Não estou generalizando, repito, tá? Cada situação, cada região, cada pessoa tem uma história de vida diferente, e tudo isso que eu estou comentando aqui são informações em base, repito, a casos reais, tá? Então, eu tenho uma amiga minha, filha de alemã, né? Fala tedesco aqui, então ela fala alemão, ela é italiana, italiano, inglês, alemão, inglês, italiano, italiana, tem faculdade, e as faculdades aqui têm peso, porque classificada entre as melhores do mundo, você estudar na Itália, ou seja, né, faculdade pública, e aí o que acontece? Ela trabalha como recepcionista, meio período, numa empresa. Ela falava assim, nossa, eu trabalho meio período, ganho 600, 700 euros para pagar 400 euros para olharem minha filha, né? Então, no Brasil, uma pessoa com a bagagem dela com relação de línguas, de faculdade, etc., né? Não aceitaria ou não se acontentaria, ou enfim, a trabalhar tipo, na posição que ela trabalha. Então, aqui na Itália não tem isso, ok? Então, inclusive, muitos jovens aqui formados, capacitados, até buscam oportunidades na União Europeia, porque em alguns outros países que têm demanda para respectivas áreas, até para melhorar a questão um pouco do salário e tudo mais. Mas, em comparação ao Brasil, tem muita coisa positiva, ok? Eu digo sempre que tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Nada é flores só de um lado. Quem pode ter a oportunidade de viver no Brasil, viver aqui na Itália, conhecer duas culturas, oportunidades diferentes, histórias diferentes, enfim, isso é de grande valor, né? Então, sempre acrescenta. Em resumo da ópera, vir para cá, quem ganha até 10 mil reais no Brasil, vir para cá, com certeza, vamos dizer que venha a ganhar até isso, em cópia em casal, tá? Em casal, até mesmo sozinho, porém,
automaticamente terá acesso a uma qualidade de vida melhor de quem ganha até 10 mil reais no Brasil. Aí, logicamente, eu não estou aqui, não é o caso de quem ganha 20, 30, um super executivo, quem tem uma super renda no Brasil. Aí, para trabalhar aqui, efetivamente não teria necessidade, né? No caso que diríamos que no Brasil talvez seria melhor, porque aqui é tudo equilibrado. Mas quem ganha até 10 mil reais no Brasil, 10, 12, enfim, eu, assim, base ao que eu vivo, ao quanto eu gasto, o quanto eu ganhava no Brasil como executiva, quanto hoje eu sei qual é o custo de vida para manter no mínimo as coisas no Brasil, fazendo a comparação de quanto eu gasto no Brasil, quanto eu gasto aqui, no mínimo seria 15 mil reais no Brasil para ter esse mínimo de qualidade de vida aqui, tá? E aqui é muito mais fácil de você conseguir, tá? Então, todo mundo consegue, todo mundo é possível, é tangível ganhar 2 mil, 1.500, 1.700, 1.800, 2.000 euros, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro. Os vídeos correlacionados eu vou deixar o link na descrição e continue comigo com mais vídeos, tá? Para você ter aí uma noção de como funciona essas curiosidades, custo de vida, saúde, escola, tudo que seja envolvido aí com cidadania italiana ou até mesmo para quem tem afinidade com a Itália. Um abraço para você.